Oi gente, aqui é a Sâmia da Spoilericia e hoje eu vou fazer o vídeo do lido de mês de julho. Durante o mês de julho eu consegui ler 14 livros, sendo um desses HQ. Eu considero uma boa quantidade de livros, ainda mais porque foram uns livros que eu já queria ler e alguns que eu reli. Como eu já havia comentado no mês anterior, eu pretendia fazer um projeto de reler a série Maze Runner, que eu já havia lido há muito tempo, dessa vez na ordem cronológica. Então eu comecei com a Ordem de Extermínio, que eu li durante o mês de junho, e o outro livro que eu li foi o Código da Febre, que eu li durante o mês de julho. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar os eventos antes do labirinto. Então, a gente vai ter contato com o Thomas e a Teresa e todos os outros garotos e ver como esse labirinto foi montado, como eles se conheceram antes de entrar no labirinto, porque, por incrível que pareça, eles não se conheceram apenas no labirinto. Eles tiveram uma história toda fora do labirinto. Desde criança eles cresceram juntos e a gente vai acompanhar essa amizade sendo formada antes deles entrarem no labirinto. E então, logo em seguida, eu fui para o Maze Runner Correr ou Morrer, que já é então o primeiro livro da trilogia. E nesse livro, então, os garotos já estão no labirinto. A gente começa com o Thomas sem memória, entrando no labirinto e encontrando várias pessoas que até o momento são desconhecidas. Ele não sabe aonde ele tá, quem colocou ele ali, por quê. E aos poucos ele vai se adaptando a essa nova realidade. Um tempo depois dele entrar no labirinto, uma garota, a Teresa, aparece também no labirinto. Entretanto, ela está em coma. O que é um grande suspense, porque até aquele momento no labirinto deles só haviam garotos. E essa é a primeira garota que chega e ela chega em coma e passa um bom tempo em coma. E aos poucos a gente vai vendo como eles vão dar um jeito de sair do labirinto. Pra quem já leu essa série, já assistiu o filme, resolveu, como eu, ler na ordem cronológica, é bem interessante, porque o momento que termina o livro do Código da Febre, ele começa aqui, basicamente. É lógico que tem uma pequena mudança aqui ou ali de tempo, mas ainda assim tem uma boa conexão entre um livro e outro. E então eu fui para o segundo livro da trilogia Maze Runner, A Prova de Fogo. A Prova de Fogo, então, é a segunda prova que os garotos do labirinto vão passar. Eles conseguem finalmente sair do labirinto pensando que estão sãos e salvos. Entretanto, eles vão perceber que a realidade fora do labirinto é tão cruel quanto o labirinto. Eles vão entrar em contato com doença, eles vão entrar em contato com a maldade dessa ordem que criou o labirinto. Eles não vão saber direito em quem confiar. E a todo momento eles vão se sentir traídos uns pelos outros. E a gente vai percebendo o amadurecimento dos personagens. E na minha opinião, eu comecei ainda mais a desgostar da Teresa nesse livro. Não sei se vocês concordam comigo, mas a Brenda é muito melhor do que a Teresa. Então, o último livro da trilogia é A Cura Mortal. Nesse volume, então, a gente vai entrar em contato com o final de verdade dessa trilogia, a resolução de todos os problemas que foram enfrentados e questionados nos outros livros. A gente vai saber, então, como conseguir finalmente a cura para essa doença e se isso será possível, se não será, o que esses garotos têm que fazer para sobreviver. A gente vai ter algumas perdas ao longo desse livro e é bem triste, mas é muito, muito legal. Eu reli essa trilogia, primeiro porque eu queria ler agora na ordem cronológica e segundo porque eu queria fazer de novo um parecer sobre essa série, sobre essa trilogia. E eu posso dizer que eu gostei muito dessa releitura. Eu achei que essa é uma trilogia, uma série que não perdeu nada de encanto para mim. Então, no começo do mês de julho, eu decidi fazer uma maratona literária chamada 7 Dias Uma Série. E durante essa maratona, eu já li esses 4 livros que são de uma mesma série, chamada Os Lobos de Mercy Falls. Nele a gente vai acompanhar, então, uma alcateia de lobos, que na verdade são lobisomens, e a gente vai conhecer uma menina que quando criança foi mordida por um dos lobos, entretanto ela nunca se transformou em um lobo, propriamente dito, mas ela sempre foi muito diferente das pessoas que moram nessa cidade.
E ela sempre teve uma grande conexão com um dos lobos dessa alcateia, e ela vai se aproximando aos poucos ainda mais desse lobo e das pessoas ao redor dela. É bem legal acompanhar a personagem feminina desse livro, e não só a personagem principal, mas também as personagens secundárias femininas, porque todas têm uma força muito legal. Esses 3 primeiros livros, então, que é o Calafrio, Espera e Sempre, acompanha o casal principal, que é a menina que foi mordida, e o lobo por quem ela se encanta logo no início da sua juventude e que vai tendo uma relação cada vez mais forte. E então, como eu já havia comentado, nessa série tem personagens secundários que são muito interessantes. Talvez até mais interessante dos que os personagens principais. E nesse livro é, na verdade, um spin-off que a gente vai acompanhar a Isabel, que é a personagem secundária que eu gostei muito. E também o Cole, que é, na verdade, um personagem secundário que tem grande importância para a resolução de todo o problema da série como um todo. E a gente vai ver o amadurecimento desses 2 personagens ao longo de todos os livros da série. Entretanto, esse livro que é focado apenas neles é ainda mais interessante. Gostei bastante dessa leitura, dessa série sobrenatural, que fazia muito tempo que eu não lia um romance assim, e foi bem legal essa experiência. Também durante o mês de julho eu consegui ler bastante livros da Colleen Hoover. Pra quem não sabe, a Colleen Hoover escreve livros young adults, alguns mais adults do que outros, que vão focar sempre num relacionamento que tem um problema bem chocante no final, sabe? São livros com reviravoltas bem importantes. Esse daqui foi o livro que eu comecei lendo esse mês dela, que foi em novembro 9. Pra quem não sabe, esse livro vai acompanhar a história de uma menina, filha de um ator, e que tinha uma promissora carreira como atriz. Entretanto, um dia quando ela estava na casa do seu pai, ela acabou sendo queimada em um incêndio, e metade do seu corpo ficou extremamente danificado por causa desse incêndio. E isso deixou marcas não só na pele dela, mas também no espírito dela. Ela não soube direito como superar isso e, ao mesmo tempo, ela tem uma relação bem conturbada com seu pai. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecer um garoto que no primeiro momento é um grande mistério. Eles se conhecem no dia que ela está indo embora da sua cidade. Ela deseja morar longe de seu pai e atrás da sua carreira de atriz, que foi sempre seu grande sonho. E ela decide então se mudar, e bem no dia que ela decide se mudar, no restaurante, ela conhece esse rapaz que é misterioso, que, por incrível que pareça, ajuda ela quando ela mais precisa ali, e eles decidem fazer um acordo. De uma vez por ano, eles se reencontrarem e ver se essa relação vai pra frente ou não. É um romance bem fofinho, da Colleen Hoover, foi um livro bem interessante, mas não foi o que eu mais gostei dela. E então a gente entra num dos livros mais interessantes da Colleen Hoover, que é o É Assim que Acaba. Nesse livro a gente vai debater sobre relacionamento abusivo, e é de uma visão muito interessante, pois em nenhum momento a gente vai sentir tanto ódio assim do agressor, porque a gente vai perceber que o agressor às vezes tem mais problemas do que as outras pessoas. A gente acaba aos poucos se encantando por essa pessoa, e de repente a relação do casal principal se torna algo que a gente não espera. Isso dói tanto nos personagens quanto na gente. A gente vai sentindo tudo que o personagem principal, a personagem principal sente, o amor que eles têm, e ao mesmo tempo o quanto isso tá fazendo mal pros dois. Simultaneamente vai aparecer um antigo amor dessa garota, e esse antigo amor era um ex-mendigo, então ela nunca teve muita chance de ter uma relação com ele, porque seu pai nunca aceitou ela namorar com alguém tão pobre, coisas do tipo. E quando ele aparece, ele é tipo o príncipe encantado na vida dela que vai salvar ela. E o último livro que eu li da Colleen Hoover, mas também o livro mais brutal e mais adulto dela, que é o Tarde Demais. Nesse livro, a gente vai acompanhar
uma menina que está na faculdade e por uma condição econômica, ela fica dependente do seu namorado, que na verdade é um traficante. Ela vai então morar com ele sem ter muito o que fazer, pois ela precisa dele, ela está sozinha no mundo, tendo que cuidar de um irmão. E ela se sente muito, muito culpada de estar nessa relação, mas ao mesmo tempo ela quer fugir dessa relação. Antes ela gostava muito desse homem, agora ela não gosta tanto, porque ele foi se transformando. Esse é o tipo de livro que tem uma linguagem muito mais brutal, tem cenas muito mais brutais, então não é recomendado para quem tem gatilhos com cenas assim, porque vai sim ter cenas de estupro, vai ter cenas pesadas de violência, e a gente vai percebendo o quanto a realidade às vezes é um nojo. A gente vai acompanhar então essa menina sofrendo na mão do namorado. Ao mesmo tempo, ela vai conhecer um garoto que vai se aproximando dela. Entretanto, ela vai perceber que esse garoto está envolvido também no mundo do seu namorado, no mundo do tráfico. E isso a deixa extremamente dividida e com medo de ter uma nova relação. Esse livro também é um livro necessário, mas não é para todo mundo. Realmente ele tem gatilhos e só quem realmente quer ler, tem preparo físico, emocional para isso, deve ler. Um dos últimos livros que eu li durante o mês de julho foi uma releitura, que foi O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu tô relendo a trilogia Senhor dos Anéis e eu comecei, obviamente, pelo primeiro livro, que é A Sociedade do Anel. Nele, para quem não conhece essa história, a gente vai acompanhar o Bilbo Bolseiro, que no seu aniversário vai sumir e vai decidir viajar para voltar para um lugar onde os elfos moram. E ele deixa para o seu sobrinho tudo que pertence a ele, a casa, seus bens e o seu grande anel, que é uma coisa que ele conseguiu de um jeito não muito certo. E esse anel então fica para o Frodo. O Frodo então vai descobrir que o anel é na verdade o grande anel, que foi um dos motivos de uma guerra de muito tempo atrás. E o Sauron, que é na verdade o grande vilão dessa história, está ainda vivo e atrás desse anel. E sobra para um hobbit, que é um ser pequeno, é um ser bem medíocre assim na Terra-média, tentar livrar o mundo desse grande anel. É lógico que nesse momento ele vai contar com a ajuda de diversas pessoas. Por isso que o livro chama A Sociedade do Anel. Porque durante o livro a gente vai entrando em contato com pessoas que vão formar essa sociedade. A gente vai ter o Frodo, que é um hobbit, o Sam, que também é um hobbit, o Merry e o Pippin, que também são hobbits. A gente vai ter dois da linhagem dos humanos, o Boromir e o Aragorn, o Passo Largo. A gente vai ter o Legolas, que é um elfo. A gente vai ter o Gimli, que é um anão. E a gente vai ter o Gandalf, que é um mago. Então a gente vai ter uma sociedade inteira tentando destruir esse anel. Nesse primeiro livro, então, é só a comitiva iniciando a jornada rumo à destruição do anel. E durante esse mês eu consegui ler uma HQ que eu já tinha há algum tempo, que é o X-Men, A Batalha dos Átomos. Pra quem não sabe, X-Men é da Marvel e ela existe em diversas eras. Entre as eras da Marvel existem diversas eras do X-Men. A gente tem os X-Men originais, a gente tem os fabulosos X-Men, os novíssimos X-Men e nessa HQ a gente vai ter os X-Men do futuro. Todos eles vão coincidir em uma batalha por causa de viagem do tempo. Então, um problema no presente entre os novíssimos X-Men e os fabulosos X-Men vai fazer eles, então, chamar os originais do passado para o presente. E as pessoas que eles chamam para o presente não querem mais voltar para o seu tempo original. Portanto, nessa HQ a gente vai acompanhar uma história de viagem no tempo que pode ser meio confusa para quem não conhece o mundo do X-Men. Mas conforme vai lendo, dá pra entender sim, porque essa foi a primeira HQ do X-Men que eu li. E como eu já havia assistido os desenhos quando eu era criança, eu consegui entender quase tudo. E o que eu não entendia, eu sempre dava uma pesquisada no Google. Eu gostei bastante dessa HQ
E fora que eu achei muito interessante essa edição com capa dura, com a história inteira. Eu achei bem legal. Bem, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Quem gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva e até o próximo beijo.